Bom, para a gente começar a entender o que é engenharia de requisitos de software, vamos explicar o que são requisitos de software. São as necessidades e as restrições do software. Existe um problema, esse problema vai ser resolvido através do uso de um software. Então, como eu vou resolver esse problema são as necessidades. Algo que me limita em resolver esses problemas são as restrições que esse software tem que ter. Os requisitos, eles são muito importantes para o desenvolvimento de um software. Eles são a base para outras atividades dentro do desenvolvimento. O planejamento de projetos, gerenciamento de riscos, teste de aceitação, controles de mudança. Então, é muito importante que eles sejam feitos de uma maneira correta, porque se você tiver um erro num requisito e esse erro só for percebido, por exemplo, lá na fase de testes, você vai ter que corrigir os requisitos, corrigir a análise do sistema, corrigir a implementação, corrigir o teste e reexecutar o teste. Então, toda uma cadeia de desenvolvimento vai ter que ser corrigida. Então, como ele é inicial, a gente tem que tomar muito cuidado. E ocorrem muitos erros, porque é muito difícil se entender a necessidade. Conseguir se conversar, por exemplo, com o cliente ou com o stakeholder, a ponto de levantar as necessidades dele, conseguir representar isso na forma do software. Bom, nós temos a grande área de engenharia de software, que é uma área da computação que recebe esse termo de engenharia porque ela trabalha de forma sistemática, disciplinada, quantificável para o desenvolvimento e a manutenção de um software. Então, toda engenharia trabalha dessa forma. A engenharia de software trabalha visando esse desenvolvimento e manutenção, para entender os processos de negócio do cliente. Dentro da engenharia de software, existem algumas áreas de estudos. Uma dessas áreas de estudos é a engenharia de requisitos, que descreve atividades relacionadas à produção e à gerência desses requisitos dentro do ciclo de vida do software. Essa produção a gente basicamente faz com elicitação, análise, registro, validação e verificação. E a parte de gerência é a administração desses requisitos, controles de mudanças, rastreabilidade e gerência da qualidade. Bom, requisitos podem ser definidos como uma condição ou capacidade necessária que o software deve possuir para que o usuário possa resolver um problema ou atingir um objetivo. Isso seriam basicamente requisitos funcionais, ou para atender às necessidades ou restrições da organização ou de outros componentes de sistemas ao qual esses requisitos estarão interligados a sistemas já existentes. Isso seriam basicamente requisitos não funcionais. Então, já adiantando que vão existir dentro da classificação requisitos funcionais e requisitos não funcionais, os funcionais são serviços que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir em algumas entradas específicas quando eu der um determinado valor, como ele vai se comportar na resposta, como o sistema deve se comportar em determinadas situações, pode também estabelecer o que o sistema não deve fazer. Tudo que for relacionado às funcionalidades do sistema, como ele vai operar, são requisitos funcionais. Nós temos um exemplo aí, por exemplo, o usuário deve ser capaz de fazer uma busca em todo um conjunto inicial do banco de dados, ou selecionar um conjunto com base nele. Outro exemplo é, o sistema deve fornecer telas apropriadas para o usuário ler os documentos no repositório de documentos. Depois a gente vai falar melhor da forma como escrever esses requisitos, mas essa é uma visão para se entender o que seriam esses requisitos funcionais.
Requisitos não funcionais já dizem respeito principalmente a restrições e coisas relacionadas à qualidade do software. Restrições sobre serviços ou funções oferecidas pelo sistema, restrições de tempo, de processo de desenvolvimento, de algum padrão, algum requisito difíceis de serem verificados. Quando eu tenho interligação desse sistema sendo produzido com outro sistema já existente. Como exemplo, nós temos: o sistema deve ser fácil de ser usado pelos controladores experientes e ser organizado de modo que os erros dos usuários sejam minimizados. Esse texto, já adiantando, está bem melhor do que o do exemplo anterior. Nessa figura, a gente tem alguns dos tipos desses requisitos, que os requisitos podem ser requisitos do produto, que é o sistema que está sendo desenvolvido, requisitos organizacionais, a própria empresa ou local onde aquele requisito vai ser inserido tem uma determinada característica, essa característica deve ser atendida pelo sistema. E alguns requisitos externos. Se esse software sendo levantado, ele vai interagir, ele sempre interage, né? Ele vai interagir com questões éticas, com questões legais, com questão de interoperabilidade, que é ele interagir com outros sistemas. Tudo isso é externo ao que está sendo feito e tem que ser levado em consideração. Dê uma olhadinha aí nos requisitos do produto. Outro tipo de classificação que a gente fala muito pouco são os requisitos de domínio, que na verdade, muitas vezes eles acabam sendo vistos como os requisitos funcionais, e são requisitos funcionais. O domínio é o domínio da aplicação, qual é a área daquele sistema sendo desenvolvido. Então, ele é proveniente do domínio da aplicação do sistema, tem a ver com as regras de negócio, refletem características e restrições desse domínio e podem ser funcionais ou não funcionais. Eles podem estar inseridos nos funcionais ou nos não funcionais. Por exemplo, uma legislação que rege o sistema, ele pode virar um requisito não funcional e faz parte da regra do negócio. Bom, como eu já fui falando anteriormente, existem normas, regras, boas práticas para se escrever um requisito. Os requisitos são escritos num documento, o documento de requisitos, na maioria das vezes, né? Então, como existe a possibilidade de erros, um requisito bem escrito minimiza esses erros, porque o erro pode vir do não entendimento do que o cliente está querendo me passar como uma necessidade. O erro pode vir um requisito mal escrito ou escrito de forma dúbia. Pode levar a uma má interpretação de quem vai ler aquele requisito e vai fazer a implementação dele. Então, partindo desse princípio, deve-se tentar escrever da melhor forma possível. É interessante que se tenha alguns padrões, que quem elabora requisitos criem padrões para nome, deem uma justificativa lógica para esse nome, para esses padrões. Usar linguagem de forma consistente. Por exemplo, existem requisitos obrigatórios e existem requisitos que são desejáveis. Os obrigatórios têm que estar presentes no final do software pronto. E os desejáveis pode ser que se coloque ou não, dependendo do tempo, do recurso financeiro, de alguma coisa que vai surgir, alguma decisão que vai surgir lá na frente. Então, se o requisito é obrigatório,
deve ser usada a palavra deve. Se ele é desejável, eu não posso usar o deve fazer. Eu vou usar pode fazer, porque em algum momento ele pode ser cortado. E como eu colocaria aqui deve, se ele vai ser cortado? E aí, quando for cortado, se for cortado, o que eu faço com isso? Só um exemplo. Deve-se ressaltar através do destacamento de texto as partes principais dos requisitos. Então, a gente pode usar sublinhamento, a gente pode usar negrito, a gente pode deixar bem esmiuçado o que deve ser feito. E evitar, sempre que possível, o uso de jargões de informática. Requisitos é um documento que, desde a pessoa mais leiga até a pessoa mais técnica, vai ler. Então, se a gente começa a colocar muitos termos de informática, dificulta a leitura dessas pessoas mais leigas que vão usar o sistema e que não necessariamente são alguém que conhece da área de informática. A gente tem um padrão no I3E que sugere algumas seções do documento. Basicamente, ele divide o documento em 5 áreas. Na introdução, a descrição geral. Na introdução, a gente tem partes relacionadas principalmente ao documento em si e ao escopo do produto, ao escopo desse software sendo produzido. A descrição geral, eu vou ter características, principalmente características do usuário, restrições gerais, suposições e dependências. Então, eu já vou entrando um pouquinho mais nessa parte do produto. Os requisitos específicos seria, então, um capítulo ou uma seção só para descrição de requisito por requisito, tanto os funcionais como os não funcionais. Uma área opcional de apêndices e o índice do documento como um todo. Algumas vezes a gente também encontra um dicionário, que ele pode vir no apêndice, por exemplo, um dicionário de alguns termos que não seriam lá nas definições, anacrônicos e abreviaturas. Ainda falando sobre o documento de requisitos, é importante deixar claro que nós temos o método tradicional de desenvolvimento de software, que tem todo um processo bem estipuladinho, com uma série de entradas e saídas, de ferramentas, tudo para ser feito, levantamento de requisitos. E existem os métodos ágeis, que também tem toda uma forma de desenvolvimento. Dentro dessa forma de desenvolvimento, algumas pessoas, a gente ouve por aí, pessoas falando, não precisa fazer levantamento de requisitos, métodos ágeis não fazem levantamento de requisitos, não lidam com requisitos. Na verdade, os métodos ágeis, eles não incentivam a produção de um documento formal de requisitos. Por quê? Esse documento de requisitos, como os requisitos vão mudando ao longo do tempo, ou eles podem surgir ao longo do tempo, você teria sempre que fazer a manutenção nesse documento. E isso leva um tempo que é gasto da equipe de desenvolvimento, que poderia estar gastando no aperfeiçoamento do desenvolvimento. Então, o que eles pregam? Não construam um documento de requisitos, mas todos os requisitos precisam ser elicitados, ou seja, descobertos, e precisam ser analisados, porque com base nos requisitos, eu vou definindo as iterações, eu vou definindo a sequência de desenvolvimento, eu vou definir os testes. Então, é um mito, é um erro dizer que métodos ágeis não se preocupam ou fazem requisitos e análise do sistema. O que eles evitam é a criação de documentos formais, a criação de produção de diagramas apenas para ter diagramas ilustrando o documento. Mas áreas críticas dos sistemas, claro que eles precisam fazer isso. E claro que eles registram também os requisitos que são necessários ao sistema.
Bom, como eu já adiantei que nós temos processos na engenharia de requisitos, desenvolver um sistema de software requer um processo, ao qual informa um conjunto de atividades a serem realizadas, quem executa essas atividades, quais artefatos de entrada são necessários, os de saída, ferramentas, técnicas e métodos e teorias que são usadas para poder realizar essas atividades. Na figura ao lado, a gente vê a engenharia de requisitos e uma visão de alto nível do que seriam esses processos. Então, para a produção de requisitos, eu tenho a parte de levantamento, que a gente chama de elicitação, né? A parte de registro, que seria a criação de documentação, validação e verificação, que estão relacionadas a testes. Gerência e a área de gerência de requisitos, eu tenho controle de mudança, que os requisitos vão mudando ou vão surgindo ou vão sendo excluídos ao longo do tempo de desenvolvimento. Então, como gerenciar o que eu posso mudar e o que não posso, quando, como, quem aprova, quem não aprova. Gerência de configuração, rastreabilidade. É importante que eu pense nesses requisitos como um requisito interage com o outro, porque ao longo do tempo essas mudanças, se eu tiver o registro de que requisito interage com que requisito ou com que caso de uso, fica mais fácil a cada alteração daquele requisito eu sair olhando onde seriam os efeitos dele e ver se a mudança nesse requisito impacta naqueles outros que já estão definidos. Gerência de qualidade. São uma série de normas, de métricas, de controles que se faz para manter a qualidade desses requisitos até o final do desenvolvimento. Bom, sobre a produção, detalhando um pouquinho mais, a parte de elicitação dos requisitos seria basicamente descobrir os requisitos. Quais as características daquele sistema? Quais as funcionalidades? Quais as restrições? Isso é elicitar requisitos. O que se usa para essa elicitação? A gente pode usar entrevistas, brainstorms. A gente pode usar documentos da própria empresa para ver as normas e tudo a qual são regidos. Então, tem várias técnicas que a gente pode fazer para elicitação dos requisitos. Análise e negociação dos requisitos. Os requisitos são analisados e os conflitos são resolvidos. Analisados, eu vou pegar esses requisitos que foram elicitados e descobertos e vou esmiuçar e descobrir mais características sobre eles, então eu vou analisá-los. E durante a análise podem surgir conflitos entre stakeholders ou um requisito interagindo com o outro, eu tenho que resolver esse conflito todo na análise. Vai ser gerado um documento. Esses requisitos precisam ser verificados, que são realizados testes para saber a corretude do requisito. Aquele requisito está escrito de forma correta, é viável, é correto ser implementado, ele vai conseguir ser feito, é daquele jeito mesmo? Já a validação, diferente desse teste de saber se um requisito está correto, é verificar se ele está consistente, se o documento está consistente e completo. Então, enquanto a verificação é uma coisa um pouquinho mais técnica, a validação é uma fase que ela é feita com o cliente. O cliente vai ler o documento, vai ver os requisitos e vai ver se aquele requisito escrito atende à necessidade dele, se está consistente e se está completo o suficiente para resolver esse problema. Um exemplo de requisito.
Bom, como eu falei, nós tínhamos ali uma visão em alto nível. Existem alguns modelos, por exemplo, o modelo espiral, que a engenharia de requisitos usa. Esse modelo espiral começa com um estudo de viabilidade e sugere que vá se fazendo elicitação, especificação, análise, prototipação e revisão de forma repetida. Eu pego alguns requisitos, faço a viabilidade, a elicitação, a análise, escrevo os documentos, valido e aí começo tudo de novo com o próximo grupo de requisitos. A gente não falou anteriormente sobre estudo de viabilidade. No estudo de viabilidade, e nem prototipação, no estudo de viabilidade, a gente verifica, a gente tenta descobrir se aquele sistema é viável de ser implementado. Viável a nível de preço, viável a nível de tecnologia, viável a nível de concorrência com o mercado. Essa é a viabilidade. E prototipação é criar um modelinho do que seria esse sistema para se usar esse modelo como uma forma de validação ou como uma forma de conhecer melhor algum ponto que ficou obscuro e ver a melhor forma de seguir adiante com aquela parte. Então, esse é o modelo espiral. Sobre gerenciamento de requisitos. Os requisitos de sistema mudam. Já foi falado algumas vezes. Eles mudam tanto durante o desenvolvimento como após a entrega, quando o software está em operação. Ao longo do tempo vão mudando tecnologias, o ambiente empresarial vai mudando e novas necessidades vão surgindo. Então, esse gerenciamento de requisitos é o processo de gerenciamento de mudanças. Como isso vai acontecer? As mudanças, o que vai ser permitido, o que não vai ser permitido. E também manter essas mudanças e manter o requisito todo com um bom padrão de qualidade. Bom, a aula de requisitos é essa. Se tiverem alguma dúvida, entrem lá no ambiente e participem do fórum.